assunto agora é economia. O Fundo Monetário Internacional reduziu de 1,2% para 0,9% a previsão de crescimento econômico do Brasil neste ano. Conosco por aqui, seja bem-vindo, boa quarta-feira, Luiz Arthur Nogueira. Pior para a gente, não é, Luiz? As novas estimativas do FMI são realistas? Qual a sua análise? Explica para a gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Pois é, em primeiro lugar a gente precisa entender que o FMI reduziu a projeção de crescimento do mundo inteiro, agora prevendo que, na média, o mundo cresce neste ano 2,8%, a projeção anterior era um pouquinho melhor, de 2,9%. O problema é que o Brasil vai crescer só 1/3 da média do mundo, 0,9%, a projeção anterior era de 1,2%. E por que o Brasil e o mundo vão crescer menos este ano? Por conta dos juros altos para combater a inflação. Então não tem jeito, o remédio amargo dos juros altos desacelera o crescimento global. Agora, no caso específico do Brasil, não são apenas os juros altos que fazem o país crescer tão pouco. Temos muitos ruídos políticos que atrapalham a economia. Ameaças de intervenção estatal na economia, briga do presidente Lula com o presidente do Banco Central. Tudo isso gera ruídos e acaba desacelerando o crescimento econômico. Qual seria a solução para o Brasil passar a crescer mais a partir de agora? Basicamente duas. A primeira, melhorar o tal do novo arcabouço fiscal, que eu na semana passada disse que é um arcabouço nota 5, um arcabouço que foca muito no aumento de receita e não tem nenhuma determinação de corte de despesas. Acho que o Congresso Nacional vai ter a oportunidade de melhorar esse arcabouço, focar mais no controle das despesas e, consequentemente, melhorar as expectativas de crescimento econômico. Outra medida que o governo Lula poderia tomar para melhorar o PIB aqui no Brasil é aprovar uma boa reforma tributária, que simplifique o nosso complexo sistema de impostos, mas, ao mesmo tempo, não eleve a carga tributária. Adriana. E, Luiz, todo dia, toda semana você comenta para a gente sobre o mercado financeiro. Nesta terça-feira, no Brasil, ele esteve animado, pode-se dizer. Por quê? Pois é, Adriana, foi uma euforia ontem aqui no mercado financeiro por conta da expectativa de queda de juros aqui no Brasil. O que aconteceu? Ontem o IBGE divulgou a inflação oficial, o IPCA do mês de março, 0,71%, veio abaixo das expectativas. Com isso, no acumulado em 12 meses, o índice chegou a 4,65%. E aí o mercado avaliou que, diante dessa melhora da inflação, o Banco Central terá espaço para começar a reduzir juros a partir de junho ou então ao longo do segundo semestre. E aí, quando você tem expectativa de queda de juros, a Bolsa melhora, conforme a gente vai ver no gráfico do índice Bovespa. Ontem uma forte alta, repare só, quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pela Panflix, pelo YouTube, uma alta de 4,29% aos 106.213 pontos. Quando você tem essa expectativa de queda de juros, você, em tese, vai melhorar a oferta de crédito mais barato, isso aumenta o crescimento econômico, aumenta o lucro das empresas, por tabela, as ações têm perspectivas de ganhos nas bolsas de valores. Além disso, quando você tem perspectiva de queda de juros, há uma tendência da renda fixa a pagar menos, portanto, os investidores vão tirar dinheiro da renda fixa e levar para a Bolsa de Valores. Foi exatamente o que aconteceu ontem, inclusive com os estrangeiros que colocaram dinheiro aqui no Brasil, consequentemente afetou o nosso mercado de moedas, conforme a gente vai ver na próxima tabela. Foi um dia de forte queda do dólar, 1,21%, vendido a R$ 5,00. Ao longo do dia chegou a cair para R$ 4,98. O euro também teve uma queda de 0,75%, R$ 5,46. E o Bitcoin também se beneficia por esse cenário de queda de juros, superou os $30 mil. Portanto, a partir de agora, Adriana, o que vai determinar se esse bom humor vai prevalecer na Bolsa ou se haverá uma reviravolta, certamente será a divulgação do texto do arcabouço fiscal para o Congresso Nacional e principalmente a tramitação. Queremos saber se deputados e senadores vão melhorar
ou piorar o novo arcabouço fiscal. E se essa aprovação vai ser rápida, não é? A gente precisa seguir acompanhando, contamos com você para isso, Luiz Arthur Nogueira, e também conosco no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Sejam bem-vindos, Luiz Felipe Dávila, Amanda Klein. A gente acompanha às vezes aquela brincadeira na internet. Qual será a expectativa, realidade da economia do Brasil neste ano, hein? Com relação à taxa de juros, inflação. Bem-vinda. Adriana, bom dia. Dávila, Thiago, a nossa audiência. Olha, vou entregar nosso editor-chefe, o Felipe Abreu, enquanto o Luiz Arthur Nogueira, trazia suas explicações. Ele disse, partiu Disney, né? Brincou. Lógico, é uma brincadeira com a queda do dólar. O dólar na casa dos R$5 é o que todo mundo, principalmente os turistas, né, que têm expectativa de viajar, querem ver. Se possível, o dólar romper essa barreira dos R$5 e se encontrar abaixo. E se a gente tivesse uma política fiscal muito clara e organizada, isso já teria acontecido. Vários investidores dizem que o dólar poderia estar na casa dos R$4,80. Agora, quero trazer duas boas notícias agora que já começam a aparecer nos números do mercado financeiro. Primeiro, o arcabouço fiscal, apesar de haver críticas, apesar de não ser perfeito, pela primeira vez dá um horizonte claro para a política fiscal e pela primeira vez o PT, o governo petista, tem uma política fiscal para chamar de sua. E eu digo isso pela primeira vez na história do PT, mesmo contando com os primeiros governos Lula. Nos primeiros governos Lula era fácil fazer superávit, com receitas enormes, com a alta das commodities, e ele aproveitou uma política fiscal herdada do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Naquela época nem existia teto de gastos. Desta vez não. O governo do PT apresenta uma política fiscal para substituir o teto de gastos e que, apesar dos defeitos apontados por alguns economistas, pelo menos ela não leva a dívida pública para uma trajetória explosiva. E note, isso foi apontado inclusive pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa entrevista na participação de um evento na semana passada. A segunda notícia positiva, a inflação corrente, inflação real do dia a dia, não a expectativa de inflação naquela curva projetada pelo mercado financeiro, mas a inflação corrente apresenta sinais de queda. Veio abaixo da expectativa do mercado financeiro. Por isso, toda essa euforia vista no mercado ontem, com uma alta consistente da Bolsa, mais de 4%, a maior alta em muito tempo, e essa queda do dólar para R$5, que é o menor nível desde junho do ano passado. Então, isso dá razão, abre aquela janela de oportunidade para, quem sabe, o Banco Central começar a reduzir juros, que é a principal reivindicação, demanda do governo federal. E a curva de juros, que a gente chama de curva de juros no mercado financeiro, já começa a apresentar uma queda consistente. Por exemplo, já para a reunião de junho do Banco Central, há no mercado, né, precificado nessa curva de juros, uma chance de 80%, uma chance de 80% que o Banco Central reduza juros em 0,25 ponto percentual a partir de junho e chegue até o final do ano com uma taxa de juros de 12% ao ano. Portanto, tudo isso é positivo. E soma-se a isso uma entrevista no começo dessa semana ao jornal o Globo, do secretário do Tesouro, o Seron, dizendo que no marco fiscal apenas a receita, aquela chamada receita recorrente, que é a receita que acontece todo mês, não, diferente de uma receita extraordinária, quando de repente você fez um serviço ali por fora, um bico e ganhou um dinheiro a mais. Isso não será considerado no cálculo do marco fiscal. Apenas aquela certeza, aquela receita que entra todo mês do seu salário. Você tem certeza que pode contar com aquilo. Se houver uma receita extraordinária, o que vai acontecer? 1/3 disso será usado para investimento e os outros 2/3 para fazer superávit primário, ou seja, para bater da dívida pública. Todos esses fatores somados, positivos, ajudam essa visão otimista do mercado financeiro. Sim. Eu espero que continue assim. O texto do marco fiscal a gente já sabe basicamente o que vai ser, é o que foi apresentado pelo Haddad, com alguns detalhes, será apresentado nos próximos dias para o Congresso e aí veremos como ocorre a tramitação. Ô Dávila, mas quando o arcabouço chegar ao Congresso, o cenário ficará mais claro e essa euforia que o Luiz Arthur Nogueira fala poderá se repetir? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Amanda. Bom dia, Adriana. E bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Olha, primeira coisa, o mercado só pensa no curtíssimo prazo. E ontem a euforia das bolsas é um reflexo da possibilidade da queda de juros, porque se estabilizou a inflação, ou seja, ela caiu um pouco e isso dá sinal aí para o Banco Central poder rever a política de juros. Então a Bolsa está preocupada com o curtíssimo prazo, e o curtíssimo prazo é que começa a ter
uma perspectiva real de que os juros podem começar a cair no Brasil. Agora, vamos olhar o outro lado que é preocupante. Primeiro, essa projeção do FMI que mostra que a economia brasileira vai ficar estagnada. Nós estamos falando de 0,9% é zero de crescimento, tá certo? E se nós quebrarmos aí esse PIB de 0,9% que poderia crescer, a agricultura vai crescer 8%. Em ritmo chinês cresce o agronegócio no Brasil. Então, se você tirar o agro, a gente teria crescimento negativo no Brasil, mostrando que a economia está estagnada, precisa da injeção do investimento privado, e esse investimento privado não vem porque o governo cria marola política, o governo cria insegurança nos investidores. É o caso aí do marco do saneamento, o governo se intrometendo de uma forma desastrosa para priorizar estatais que são empresas ineficientes e culpadas por o brasileiro não ter acesso ao esgoto tratado. Então, essa insegurança no mercado, principalmente nos marcos regulatórios, acaba afugentando o investimento que é fundamental para fazer a economia crescer. Eu sempre digo aqui no Jornal Jovem Pan, o que o brasileiro quer é ver a economia voltar a crescer. E não há nenhuma perspectiva de crescimento econômico hoje no Brasil. Então, o que nós precisamos fazer? Melhorar o ambiente de negócio. Melhorar o ambiente de negócio é o governo se meter menos na economia, deixar o mercado funcionar, não priorizar estatais, não ficar criando reduto de privilegiados. Então esse é um ponto, e isso é difícil porque é contra a natureza do PT, né? Então precisa ter muito bom senso para que isso ocorra, e aí sim a economia cresce a renda, e aí pode se beneficiar da queda do câmbio, ir para a Disney, fazer tudo aí. Mas por enquanto a economia precisa voltar a crescer, e não tem nenhuma perspectiva do crescimento. Quanto ao arcabouço fiscal, Tiago, tem duas grandes preocupações. Primeiro, essa que nós sempre reiteramos aqui no Jornal da Jovem Pan, que é o aumento apenas o aumento da receita e não tocando na questão do gasto. Segundo, que não há uma perspectiva de superávit. Nós precisamos de superávit hoje no comércio para que nós possamos estabilizar ou dar uma perspectiva de estabilização da relação dívida-PIB, que esse arcabouço, infelizmente, não traz. O mercado só vai acalmar o tamanho dessa dívida pública brasileira quando houver perspectiva de estabilidade da relação da dívida-PIB. Isso é muito importante. E para ter isso, precisa ter superávit. E para esse ano, as projeções ainda é de déficit em vez de superávit, e isso significa que o Brasil vai continuar a ser um país vulnerável fiscalmente. Então, precisamos atacar duas coisas. Primeiro, a retomada do investimento privado, e isso é fundamental com regras estáveis. Precisamos estabilizar a relação dívida-PIB, e isso pode aprimorar o pacote fiscal do governo no Congresso Nacional, dando esse sinal claro, e torcer aí no curto prazo para que essa estabilidade da inflação possa fazer uma redução da taxa de juros. Só para mostrar como essa recessão está afetando as coisas, vocês devem ter visto nos jornais aí o quê? Os pátios das companhias de automóveis totalmente lotados. Por que está lotado? Porque ninguém está comprando. Ninguém está comprando porque, além do juro estar alto, a perspectiva é baixa. Então, precisamos, sim, focar na retomada do crescimento, na queda da taxa de juros. E isso precisa de estabilidade e previsibilidade das regras do jogo político.